Você acha possível alguém se curar da Covid tomando leite materno? É isso mesmo que você ouviu. Eu vou te mostrar hoje um caso na literatura já publicado que ocorreu aqui no Brasil de uma pessoa que se tratou com leite materno para se curar da Covid. Por isso, fica comigo até o final desse vídeo para você entender toda essa história de uma doença que matou, em números não oficiais, quase 1 milhão de pessoas no Brasil e também entender o que é o pensamento científico e como a tua experiência particular não serve como evidência científica. E eu sou Paulo Henrique, sou doutor em ciência, responsável aqui pelo pensar científico e vou explicar para você todos os detalhes deste caso de uma mulher que estava há mais de 120 dias testando positivo para a Covid e depois de introduzir no tratamento leite materno, testou negativo. Vou te explicar todos esses detalhes e você vai entender o pensar científico por trás desse estudo de caso. Seja bem-vindo, pensador da ciência, ciência e cultura. Estamos aqui em mais um vídeo falando sobre algo relevante e importante dentro da ciência desse país e do mundo. O caso que nós vamos relatar hoje é um caso de uma mulher que estava há mais de 120 dias testando positivo para a Covid e introduziu leite materno no tratamento. Este caso foi relatado numa revista científica, nós vamos abrir o artigo, olhar detalhes do caso e entender como se deu esse estudo de caso e o que os pesquisadores relatam, o que eles fizeram e quais as conclusões que eles chegaram. Por isso eu vou colocar o artigo para você aí na tela, nós vamos olhar detalhe por detalhe. Apenas já antecipando, trata-se de um caso de uma mulher de 32 anos que sofria de uma doença no sistema imunológico e ela é relatada então como um caso de Covid longa. A gente vai olhar os detalhes do tratamento e todas as conclusões que os cientistas tiraram deste caso. Eu estou colocando na tela para você o artigo agora. Você já está vendo o artigo, ele foi publicado na revista Viruses, né, em português Vírus, é o nome da revista, feito por um grupo de pesquisadores aqui ligados à Unicamp, ligado à USP, aqui de São Paulo. Aqui você está vendo já, o meu computador fez uma tradução já automática, né? Ele está em inglês originalmente, mas já fez uma tradução automática, está aqui, apuração da detecção persistente RNA SARS-CoV-2 em um paciente com deficiência de FFKB, em associação com a ingestão de leite materno humano, um relato de caso. Então veja, essa deficiência a gente pode entender como uma deficiência do sistema imunológico. A gente vai olhar isso no artigo. Aqui está toda a galera que participou, todos os professores. Veja, está a Esther Sabino aqui, essa Maria Marluce, que foi a médica que acompanhava essa pessoa que já tinha essa síndrome, digamos, inata, genética, desde criança, já era acompanhada. E tinha muito medo de ela pegar a Covid por ela ter uma deficiência justamente no sistema imunológico. Então aqui a gente vai andar um pouquinho pelo artigo, aqui está vendo o abstract, que é o resumo do artigo. Então eles vão falar deste caso de Covid longa. Como eu disse já, essa mulher estava com 124 dias, já com a Covid, ela estava com a variante Gama, né? E isso aconteceu, eu vou dar a linha do tempo para a gente ter uma ideia disso. Então eu vou até a linha do tempo aqui, depois eu volto para fazer alguns apontamentos no artigo. Mas veja, eu vou colocar na descrição, tem todos os detalhes aqui sobre o caso. Aliás, aqui está a paciente, ó, a paciente desse estudo era uma mulher de 32 anos, diagnosticada com poliformismo do nucleotídeo único do gene NFKB1. Está aqui todos os detalhes, que ele é conhecido por afetar o domínio da homologia réu do gene NFKB1, responsável por mediar a ligação ao DNA, translocação nuclear e dimerização. Trocando aqui em miúdos e traduzindo um pouquinho para você, e mais abaixo o artigo vai fazer isso, ela tinha esse problema aqui, ó. O fenótipo clínico é caracterizado por uma linfoproliferação de autoimunidade e ausência. Aqui está o centro do negócio, ó. Ausência de IgA, níveis baixos de IgM, IgG, também mais adiante ela fala do IgE. Então ela tinha problema em todos esses Igs. O que é esse IG?
é imunoglobulina, que está ligada ao sistema de produção de anticorpos e defesa do organismo. Então ela tinha toda essa deficiência, o cara faz todo o detalhamento técnico, porque é uma doença genética, ela já nasceu com esse problema, então ele faz todo esse detalhamento técnico, é um artigo científico. Então aqui na linha do tempo, veja só, depois a gente fala aqui do leite materno, fala de tudo que aconteceu. Mas eu vou pegar aqui na linha do tempo, que ela tem aqui, ó, tem uma figura que mostra direitinho aqui o que está acontecendo, que aqui, ó, ela começou com os sintomas dia 11 de março. Foi testada aqui, ó, dia 15. Então aqui ela testou positivo, né, para o vírus da Covid, a variante Gama. Já em abril, ó, mais de um mês depois, continuava testando positivo, sintomática. Teve febre, teve cansaço, perda de apetite, todos esses sintomas que nós conhecemos aí da Covid. Veja, em maio, aqui, ó, testou positivo ainda testou positivo. E aqui eles resolveram, estavam com medo, né, deixaram ela isolada, tal, etc. E, aliás, é importante destacar que todos esses testes eles foram feitos sequenciamento, para saber. A Covid tem um ciclo conhecido, e esse ciclo estava muito alterado, para entender se ela estava se infectando de novo ou se era o mesmo vírus. Todo sequenciamento sempre deu o mesmo vírus, né? Então eles entendem que o vírus nunca saiu dali. Então aqui acontece dois pontos cruciais que eu quero destacar. O primeiro ponto é este, ó. Ela foi utilizado plasma, quer dizer, retiraram o plasma do sangue de uma pessoa que tinha se tratado, tinha se curado da Covid e injetaram esse plasma. Isso aconteceu aqui, ó, dia 19. Mas veja, pouco depois ela continuou testando positivo. Claro que eu vou mostrar depois que melhoraram os marcadores de inflamação, mas ela continuou testando positivo aqui também. E aqui, ó, 7 de junho, entra aqui, ó, o início da utilização do leite materno. E aí vem ó, os dois RT-PCRs negativos depois disso. Vamos entender por que isso aconteceu, como se deu esse processo aí. Então isso aqui é uma linha do tempo de tudo que aconteceu. Vamos voltar aqui um pouquinho só para a gente ver alguns detalhes aqui. Veja. Então, como eu disse, ela testou várias vezes, tem todo um controle sobre este teste. Esse teste foi feito com sequenciamento. E aí eles entraram lá naquela data que eu mostrei, ó, com as unidades de plasma. Foram utilizados 2 doadores, né, para colocar esse plasma para tentar fazer um tratamento que já estava sendo estudado, né, para colocar alguns anticorpos na corrente sanguínea para poder fortalecer o combate à Covid, né? Então aqui ela dá um pouquinho desses detalhes, como que se deu aí a colocação do plasma, detalhes sobre o plasma especificamente. Apesar de ter entrado com o plasma, que tem uma quantidade de anticorpos, eles melhoraram a inflamação, como eu disse, mas eles não foram capazes de zerar a inflamação. O leite materno que foi utilizado está aqui, ó, o leite materno humano de uma mãe totalmente vacinada, foi obtido no Banco de Leite Materno de São Paulo após uma aprovação ética. Os critérios, né, a doadora sem ausência de sintomas, com vacinação, pelo menos há 15 dias, resultados negativos para a Covid. E por que eles resolveram, né, utilizar o leite materno? Primeiro, o leite materno é rico em IgA, que é uma imunoglobulina que ela ajuda a neutralizar patógenos. Essa hipótese já apareceu em outros artigos por aí. E eles resolveram fazer o teste, já que ele é rico em IgA. Será que uma mãe que tomou vacina, será que ela não vai ter esse leite mais com uma quantidade ainda maior, apostando que o IgA seria melhor que o IgG, que normalmente é mais citado. Então eles fizeram essa aposta. E resolveram dar o leite materno. Eles davam 30 ml do leite materno, só não davam à noite, né? Tinha alguns intervalos ali de 3 em 3 horas, que esses 30 mililitros de leite eram dados, só não davam à noite. E eles entraram naquela data. Então aqui tem todo o detalhamento, tal, como isso aconteceu. Aqui se relata o caso, já comentei, né, sobre
os sintomas que essa pessoa teve. Aqui é a linha do tempo, nós já vimos quando aqui, ó, ela testou dia 11, o leite entrou dia 7 de junho. Depois disso que ela passou a testar negativo. Aliás, se você está gostando aqui do nosso conteúdo, você não pode esquecer de se inscrever no nosso canal. 90% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas no canal e elas acabam perdendo vídeos novos porque não são inscritas e não ativam as notificações. Faça isso, se inscreva no nosso canal e receba a informação científica de qualidade sempre. Talvez você esteja pensando agora então que, bom, o leite materno pode curar Covid. Por que não vamos dar leite materno, então, para todo mundo que tiver Covid? Coisa não funciona, não é tão simples assim. Primeiro, nós temos um caso de Covid longa numa pessoa de imunodeficiência, com problema no sistema imunológico. Segundo, apenas uma pessoa foi testada. Então, você não tem uma grande quantidade de testes, que é um elemento fundamental do pensamento científico. Você tinha, sim, uma boa hipótese, você tinha testes feitos in vitro, com o patógeno sendo, digamos, ligado, sendo isolado pelo sistema imunológico, pelas proteínas do sistema imunológico, ali a glicoproteína, né? Imunoglobulina tipo A, que se ligava ao patógeno in vitro, não significa que em vivo isso funcionaria. Eles tinham já testado outras coisas, inclusive o plasma, com anticorpos. O leite materno tinha uma segurança muito grande, porque mal não faria para ela. Por que não testar? E aí eles foram para o teste. Mas foi apenas uma pessoa. Isso não significa que a gente pode cravar que a partir de agora podemos usar leite materno para tratar Covid. Isso não é verdade. E eu vou te mostrar um pouco mais de detalhes sobre isso. Você precisa se inscrever no nosso canal Telegram. Você está vendo aqui embaixo, tem meu nome e tem o canal Telegram aí, t.me/pensar científico. Se inscreva no canal Telegram e lá você vai ter conteúdos exclusivos. Além de todos os vídeos que colocamos no YouTube, colocamos lá sempre mais conteúdo para a galera que está conosco lá no Telegram. Entra no nosso canal do Telegram. Então, só recapitulando, ela começou a tomar aqui. Note que eles não fizeram nenhum teste imediatamente antes. Eles não fizeram nenhum teste de Covid antes. Eles começaram a dar o leite e depois eles fizeram 2 testes, ó, os 2 negativos, ó, negativo e negativo. Então aqui eles já colocaram que era o processo de cura e eles interromperam, dá para você ver aqui, ó, interromperam depois de 15 dias a introdução, depois da introdução do leite materno, eles interromperam depois de 15 dias. Então veja, eu queria destacar agora, aqui no final já, aliás, antes de ir para o final, aqui também eles mostram como eles estabeleceram o controle, né? Logo depois da colocação do plasma, né, que é a partir do sangue de alguém que se curou da Covid, eles observaram isso. Ó, foi observado uma semana após a infusão do plasma que os números absolutos de neutrófitos, linfócitos e monócitos praticamente dobraram, indicando uma recuperação do sistema hematopoiético, que é do sistema imunológico dessa pessoa, né? No entanto, uma semana depois, os números de linfócitos foram reduzidos à metade, retornando ao valor próximo ao limite superior de normalidade, após a ingestão do leite materno vacinado. Essa flutuação observada no número de neutrófilos, linfócitos e monócitos provavelmente correspondeu ao quadro clínico de infecção sintomática seguido de um impacto das intervenções terapêuticas. Aqui ele mostra, ó, você consegue ver aqui, ó, a mudança nos valores de todos eles, que ele cita que são marcadores de inflamação. Então, quer dizer, o plasma melhorou, mas não retirou a inflamação. Com a entrada do leite materno, aí isso voltou a níveis de normalidade. Então, eles controlaram por aqui, pelo hemograma do paciente. Agora, eu queria destacar já que no final do artigo, um parágrafo bem interessante que os pesquisadores colocam e que é um parágrafo importante para nós. Veja, as limitações desse estudo incluem a raridade da imunodeficiência relatada, algo muito raro,
o que limita generalizações para outros tipos de imunossupressão ou hipogamaglobulinemia. A ausência de testes para título, aqui ele continua, né? A ausência de testes para título de anticorpos neutralizantes e o número diferente de classes de anticorpos contra regiões específicas do vírus no leite materno da doadora e o fato de o paciente não ter sido testado para o SARS-CoV-2 imediatamente antes da ingestão do leite. Portanto, não é possível que Portanto, é possível que outros fatores, além da ingestão do leite materno, possam ter contribuído para a eliminação do vírus na mulher persistentemente infectada, né? Infectada. Você já marcou sua presença aqui como pensador científico? A sua presença é o like. Coloca o like nesse vídeo aí, coloca a tua presença aí e mostra que você valoriza a divulgação científica e o pensamento científico forte. Então, eu quero chamar a sua atenção a isso. Veja, por que se limita? Uma única pessoa com uma doença muito específica. Eles ainda entendem que eles deixaram de fazer o teste imediatamente antes e fizeram muitas coisas antes, inclusive a ingestão, a colocação do plasma de uma pessoa, né, retirada do sangue de uma pessoa curada, além do leite. Então não dá para cravar que foi o leite. Ele pode ter tido um papel, mas veja, com todos esses controles que esse grupo de experts, digamos assim, tiveram, eles não conseguiram cravar. E aí eu te pergunto, você acha que você pode cravar que o remédio X ou Y, porque você tomou e você melhorou, você pode dizer que isso se deve exclusivamente àquele remédio, tendo em vista que um vírus tem um ciclo conhecido e a recuperação numa pessoa saudável se dá após aí 5, 7, 10 dias, por aí. Você não pode cravar. Aliás, a tua experiência particular única, ela não serve de evidência científica. Guarda isso. A tua experiência particular não serve de evidência científica. Evidência científica está ligada a uma grande quantidade de casos. Por isso que você faz um teste de um remédio, de uma vacina, se dá para muita gente, controla isso. Ou no sistema de controle desses grupos, você dá para um remédio, para outro não, para outro é o grupo de controle, para que você não fique sugestionado. Aqui em casa eu tenho alguns exemplos, né? A pessoa que trabalha comigo, por exemplo, ela diz que quando ela tem dor de barriga, alguma diarreia, alguma coisa assim, ela toma pasta de dente com água e açúcar, ela jura que melhora. E ela fala que é tiro e queda, ela toma, melhora. Qual a evidência científica se tem disso? A hipótese já é complexa, né? Pasta de dente com uma quantidade de flúor no estômago melhorar é muito difícil a gente acreditar. Quer dizer, você pode colocar na pasta de dente o que você quiser. Você pode colocar aquele teu remedinho, você pode colocar aquela canja, você pode colocar até as ivermectinas e cloroquinas da vida. Nada que você faça, só você, pode ser tomado como evidência científica. Não deixe de compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas, nos grupos de amigos, no WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. As pessoas precisam conhecer o pensamento científico para não serem enganadas e serem críticas acima de tudo. Compartilhe o nosso vídeo. Pois é, viu aí o leite materno sendo utilizado no tratamento da Covid, uma Covid longa, numa pessoa numa situação específica, né? Com um problema, um sistema imunológico desregulado. O único caso, não dá para estabelecer uma relação de causa e efeito. Por quê? Porque você tem muitos fatores de confusão, você tem algumas coisas que não foram controladas nessa pesquisa, mas sem dúvida nenhuma é um estudo muito interessante, é um belíssimo estudo que pode possibilitar e abrir portas para se aprofundar nesse tipo de relação. O que precisaria se fazer agora? Precisaria ter grupos com o mesmo tipo de problema no sistema imunológico, ter o mesmo vírus pelo mesmo tempo. Um você dava o leite, outro você não dava o leite. É uma pesquisa complexa de desenhar,
mas só assim, fazendo um estudo duplo cego, é que você poderia estabelecer uma relação de causa e efeito. Então, neste caso, não é possível estabelecer uma relação de causa e efeito, mesmo com todos os controles que esse pessoal construiu, fez, colocou, não é possível estabelecer essa relação de causa e efeito. Por isso que as suas experiências particulares também não estabelecem uma relação de causa e efeito. Isso em muitas áreas da nossa vida, não só em relação a estar doente ou não estar doente. A gente tem que ficar muito de olho. Por isso que a gente precisa desenvolver um pensamento científico forte. Por isso eu quero que você coloque aí nos comentários o que você achou dessa pesquisa. Se você tem esse pensamento científico forte, você já recomendou para alguém algum remédio ou alguma prática sua porque você acha que deu certo para você e daria certo para essa outra pessoa? Coloca aí nos comentários esse detalhe. Enquanto você faz isso, coloque esses comentários, esses detalhes aí no comentário, essas perguntas, essas dúvidas. Também diz se gostou ou não do vídeo. Eu vou deixar um vídeo aqui para você continuar com o canal Pensar Científico. Ciência Cultura, pessoal. Um grande abraço. Até mais.